Como é que eu vou falar agora, hein? Como é que eu falo? Isso mesmo aí. Tendo dito isso, tendo dito isso, então, como diz o Henry, né? Nós vamos entrar na palavra, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. E nós vamos dar continuidade, vamos continuar subindo o sermão. Se é uma montanha, é como se nós estivéssemos subindo, né? O sermão da montanha. E esse texto que eu fui ver hoje, qual era o texto? Eu falei, meu Deus, se a gente está subindo uma montanha mesmo, esse texto aqui provavelmente é o pico da montanha, é o cume da montanha. Provavelmente esse texto que nós vamos estudar hoje, ou aprender em rápidas palavras, é talvez o mais difícil, ou talvez um dos mais difíceis de cumprir. É muito legal falar, mas um desafio para nós vivermos na nossa vida. É um desafio. Falar o que nós vamos falar aqui hoje e cumprir amanhã na empresa, Rodrigo, hoje mesmo dentro da nossa casa, é um desafio. Com os nossos familiares, no trânsito, é um desafio. Que Deus nos ajude. Se realmente nós estamos subindo o sermão da montanha, com certeza essa parte que eu vou ler aqui vai ser a montanha, vai ser o cume da montanha, vai ser o pico dessa montanha. Sabe quando você sobe uma montanha e chega lá no fim, cansado? É esse texto aqui que nós vamos aprender juntos, em nome de Jesus. Então abra sua Bíblia no livro de Salmos, capítulo 100, amém? Onde está escrito então? Muito bem. Então São Mateus, o sermão da montanha está no livro de São Mateus, muito bem. Capítulo 5. Vocês vão lembrar onde eu parei da última vez? Muito bom. Essa Vitória não é só uma secretária, né? É uma bênção de Deus, né? Muito bem, Vitória. Abra então a sua Bíblia no capítulo 5, se eu não me engano, no versículo 38. Vingança? Com certeza aqui ninguém nunca pensou isso. Um monte de anjinhos aqui, só falta as asas. Olha que coisa linda, que fofurinha essa igreja. Olha, nunca ninguém pensou nisso aqui, nunca ninguém quis se vingar, né? Como diz o salmista, seu Madruga, a vingança como é que é o texto que ele fala? Isso, a vingança não, como é que é a frase? Isso, a vingança é plena, mata a alma e não é plena, mata a alma e o salmista seu Madruga, né? Eu ouvia muito Chaves. Quando eu vi ele falar isso, eu aprendi muito. Olha, mata a alma. E ele tirou da Bíblia isso aqui, não é possível, não é possível. Esse pastor, os irmãos estão vindo aqui hoje a primeira vez, não vão querer voltar mais. Então esse pastor é meio louco, né? Esse pastor fala do seu Madruga, essa é uma bênção de Deus, né? Mas é para dar uma descontraída, que o assunto vai ficar pesado aqui. Vamos lá, capítulo 5, versículo 38. Essa foi boa, seu Madruga, hein? Essa foi boa. Agora eu me superei, irmã Janete, agora eu me superei. Você assiste ainda? Capítulo 5, versículo 38. Está lá no texto? Vamos lá. Nós vamos fazer o seguinte, ó. Nós vamos entrar no... Nós vamos ler até o 48, tá bom? Nós vamos entrar no amor aos... Porque é a mesma coisa aqui. É a mesma coisa não, né? Eu sei que não vai dar tempo de a gente falar tudo. Se faltar alguma coisa, a gente fala até no próximo culto aqui. Mas nós vamos ler do 38 até o 48. Vamos falar do amor aos inimigos também, se der tempo. Vou fazer a leitura em nome de Jesus. Vamos lá, cada um ler um versículo, pode ser? Você vai pôr aí, quem está comandando o computador aí? Lidiane, então você vai pôr no versículo por versículo, e cada um vai ou ler ali, ou ler na sua Bíblia aí, tá bom? Eu vou ler o primeiro versículo. Ouviste o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Quem vai ler? Difícil de ouvir, difícil de pregar, mas o Senhor vai falar no teu coração nessa noite, em nome de Jesus. Pai, pela tua graça e pela tua misericórdia, estamos aqui diante do Senhor, com toda a nossa simplicidade, com toda nossa vontade, Senhor, está aqui para fazer a tua obra, fazer a tua vontade. E o sermão da montanha nós entendemos que é o texto áureo da Bíblia, é a sua plataforma de governo, é o teu comando, é o teu reinado. Então nessa noite nos ajuda a entender. Às vezes pensamos que para ser evangélico ou cristão precisamos de tantas coisas, mas os verdadeiros atributos que o Senhor busca em nós é a mudança de temperamento, de caráter. E isso eu sei que o Senhor quer trabalhar na nossa vida.
Nos ajuda, Pai. Me ajuda a trabalhar isso na minha vida. E ajuda cada irmão aqui, porque eu sei que cada um tem as suas dificuldades, tem as suas fraquezas, as suas adversidades. Mas eu também sei que se o Senhor estiver conosco, a gente vai vencer em nome de Jesus. Que essa palavra fale no coração, que cada um saia daqui entendendo isso, Pai, em nome de Jesus. Para que a gente possa aplicar lá fora, com o nosso próximo, em nome de Jesus. Nos ajuda, pela Tua graça e pela Tua misericórdia. É o que eu te peço nessa noite. Fala comigo, Pai. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém, Jesus, e graças a Deus. Muito bem. Glória a Deus. O Sermão da Montanha, como eu sempre gosto de fazer uma explicação sobre isso, né? Ele é, a gente fala de texto áureo, né? Essa expressão texto áureo, para os irmãos mais antigos, talvez vão lembrar que era na escola dominical a gente tinha o texto áureo, né? Que era o texto mais importante. Isso, áureo vem de ouro mesmo, da época áurea, época de ouro. Perfeito. E se a gente olha para a Bíblia, com certeza, a Bíblia toda é importante, tá? Não estou aqui dizer que... eu preciso explicar isso melhor, mas não é hoje que eu vou explicar. A Bíblia toda é importante, tá? Você tem que entender e saber trazer o entendimento para você. Muita coisa não dá para aplicar de forma literal, mas a Bíblia toda é importante. Mas se tem uma coisa importante na Bíblia que você deveria estudar, se debruçar, pesquisar, é o Sermão da Montanha. Isso com certeza. O Sermão da Montanha, Deus, Ele já estabeleceu um reino sobre a terra. Ele veio através de Jesus, velho. Ele veio através de Jesus. E Ele deixou o seu reino. Todo reino, Rodrigo, tem a sua plataforma de governo. Todo reino tem suas regras para os seus súditos. As regras, nós aqui, que estamos seguindo o Evangelho, lutando, batalhando, se esforçando, nós somos os súditos desse reino. E as regras do reino estão aqui no Sermão da Montanha. A plataforma de governo está aqui. Então, quando o Bolsonaro se elegeu, ele tinha a sua plataforma de governo. Olha, nós vamos fazer isso. Quando o Lula, ou também qualquer outro presidente, e todos eles tinham a plataforma de governo do reino de Deus está aqui, ó. Sermão da Montanha, capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 7 do livro de São Mateus. Bem-aventurados humildes. Eita! Mas não precisa ser cantar bonito, pastor. Não, tem que ser humilde. Bem-aventurados que são perseguidos. Ah, pastor. Bem-aventurados mansos, ou seja, aqueles que levam desaforo para casa. Eita! Essa é a plataforma de governo para os súditos que querem seguir o reino de Deus. Você vai dizer, puxa vida, pastor, a maioria das coisas que tem no Sermão da Montanha, já estudamos bastante, estamos chegando quase na metade, são difíceis de cumprir. Eu sei que é. Eu sei que são. Você acha que não é difícil para mim também? É por isso que, e são coisas que você não vai conseguir de forma natural. É por isso que Deus, através do Espírito Santo, Ele vai nos ajudar. Quando você dá esse lugar, esse espaço ao Senhor, Ele vem e nos ajuda. E aí a gente consegue ser humilde, a gente consegue ser manso, a gente consegue ser pacificador, a gente consegue ser sal e luz da terra. E nós temos que nos esforçar. E o Sermão da Montanha caminhou. E com certeza essa parte talvez seja o cume da montanha, né? Ouviste o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Que foi algo que foi estabelecido na lei. Na verdade estavam regulando, porque antes da lei era pior ainda. As pessoas matavam por tudo. Caim não matou Abel. Quando veio o povo de Israel, eles determinaram, olha, olho por olho e dente por dente. Eles determinaram uma forma de se, digamos, entre aspas, se vingar. Aí Jesus veio trazendo uma nova visão. Ele falou assim, olha, ouviste o que foi dito. Foi dito lá. Se você procurar na lei, eu não vou ler os textos que não vai dar tempo. E é muito fácil de encontrar isso aí, se você se interessar por isso. E ouviste o que foi dito, olho por olho, dente, mas Jesus, dente por dente. Jesus trouxe uma nova visão.
trago uma nova visão. E aí ele começou dizendo, ó, versículo 38, 39. Eu, porém, vos digo, não resistai ao homem mau. Se alguém te bater na face direita, oferece também a outra. Ele trouxe uma nova visão. Se alguém quiser levar ao tribunal, tira-te a túnica, deixa também a capa. Se alguém te forçar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Ele começou a estabelecer, deu algumas narrativas aqui, para ele tentar mostrar, para que a gente entenda o significado disso. De forma prática, quando a gente lê isso, e aí você vai dizer, poxa vida, pastor, fica difícil, hein? Quer dizer que se alguém bater na minha face, eu tenho que oferecer a outra? Será que é assim? Difícil, né? Difícil. Primeiro, para a gente entender esses termos que Jesus usou, ele quando falou de oferecer, de bater numa face e oferecer a outra, é que naquela época, quando se batia na face de alguém, era uma forma de humilhação. Então não está falando literalmente de você ser esbofeteado e oferecer a outra face. Essa outra expressão, só estou explicando aqui porque a Bíblia, ela tem que ser, não dá para aplicá-la de forma literal, você tem que aplicar ela com entendimento, e isso precisa de muito estudo, não dá para só ler por cima, você tem que estudar. E aí a outra expressão que ele fala, ó, se alguém quiser levar ao tribunal, tira-te a túnica, deixa também a capa, ou seja, está falando de tirar a roupa. A capa é uma roupa que fica por cima, era uma roupa mais cara. Então se alguém quisesse tirar a sua roupa, você também entregava a capa, que era mais cara ainda. A outra expressão que ele usou no versículo 41, se alguém te forçar a caminhar 1 milha, vai com ele 2, ou seja, porque como o povo judeu eles estavam sob a lei dos romanos, existia uma regra lá, que se o romano quisesse que um judeu levar, eu te obrigo a você levar aqui a minha carga 1 milha, era obrigado, existia uma lei lá, que era obrigado. Aí o Jesus falou, então se o romano te obrigar a andar 1 milha, ande 2, ande logo 2. E foram esses ensinamentos que o Senhor, ele trouxe essa analogia, né? E eu estou explicando aqui que não é para aplicar de forma literal. Ele usou termos da época para tentar fazer essa analogia e explicar sobre a vingança. Quando a gente olha para esse texto, assim, sem uma pesquisa ou sem uma meditação, a gente começa a pensar que o crente é trouxa. Ah, pastor, como é que funciona assim, irmãos? Quer dizer que se um ladrão entra na sua casa e mata o seu filho, você está lá com o seu filho, um à direita ou outro à esquerda, aí ele mata o seu filho da direita, aí você oferece, não, pode matar esse aqui também, é assim que funciona? O cara lá bate no seu carro, hein, Henry? Você que está... Então vai lá, o Henry está lá, o cara lá bate no carro na parte direita, aí o Henry fala, não filho, vem cá, bate também na esquerda. É assim que funciona? O que vocês acham? Que ideia é essa que o Senhor está trazendo nessa visão? Porque nós precisamos de ter esse entendimento. O que Deus, não tem muito tempo, preciso de já dar caminho a essa mensagem aqui. O que Deus está falando, quando se fala de vingança, o que Deus está falando é de uma forma pessoal. São de situações que acontecem no nosso dia a dia e que nasce aquela vontade, que nasce aquele desejo. Ele vai me pagar. Tem gente que até anota o dia e a hora. Olha, vou anotar aqui, ó. Está anotado. O sangue desce aqui pelo lábio esquerdo. Ele vai me pagar. Ele vai ver. Dá aquela risada de... Ele não perde por esperar, a hora dele vai chegar. Quem já pensou isso aqui? Não me responda, pelo amor de Deus, não levanta a mão. Quando se fala de vingança, preste bastante atenção, a gente precisa entender isso. Está falando do dia a dia, das situações que acontecem, e essas situações acontecem todo dia. É lá no trabalho,
é dentro da nossa casa, é com nossos vizinhos, na escola. Todo dia se levanta alguém. Todo dia. Agora, o cristão, ele tem os seus direitos, como qualquer cidadão. Se você se sente lesado, porque às vezes as pessoas começam a falar, então o cristão não pode processar ninguém, se fizer um mal para mim, eu não preciso correr atrás dos meus direitos. A própria Bíblia, o próprio Senhor, no livro de Romanos, ele nos ensina lá que nós somos sujeitos às autoridades. Nós só não somos sujeitos à autoridade se a autoridade mandar desobedecer a Bíblia, mas nós somos sujeitos. Você pode sim, de uma forma, o que Jesus, de uma forma pessoal, o que Jesus está nos ensinando aqui, preste bastante atenção, são aquelas ações do dia a dia, que nós nasce a vontade, o desejo de se vingar. Se você se sente lesado, você pode procurar a justiça, e não fazer justiça com as próprias mãos. É disso que Jesus está falando. Que muitas vezes, não vocês, carinha de anjo, isso só nasce em mim, isso só acontece comigo. Muitas vezes isso acontece, nasce dentro de mim aqui. E a gente fica guardando esse sentimento, a gente fica guardando essa mágoa, esse rancor, criando ódio. Sabe o que é o ódio, ô Janeide? Sabe o que é a amargura, o ódio? Vou te explicar aqui. Grave bem essas palavras aqui que eu vou dizer. Grave bem. Sabe o que significa o ódio? É você estar tomando um copo de veneno e querendo que o veneno faça efeito no cara que você tem ódio. Mano. Só que o cara, quem está tomando veneno? É você, meu filho. A raiva, o ódio é o veneno para você. Hoje eu tive uma experiência de manhã, conversando com uma pessoa que ela estava vivendo uma situação difícil mesmo. E aí, hoje, quando nós chegamos na casa dessa pessoa, ela falou, puxa vida, eu consegui liberar o perdão, e como foi libertador, ela falou. Como foi libertador. E eu quero dizer para você uma coisa, o perdão, quando a gente consegue fazer isso, mas de coração, não é aquela expressão que você me perdoa, a Bíblia manda perdoar, né? Mas quando a gente consegue, é um desafio, gente. É um desafio. Não é fácil. Não estou dizendo que é fácil. Mas quando a gente consegue liberar isso é libertador. Você vive uma outra vida. O ódio acaba com você fisicamente. A palavra de Deus diz que quando nós temos amargura, isso interfere a presença, começa a interferir a presença. Olha que perigo. Nós começamos a privar a presença de Deus na nossa vida. Porque Deus é amor. E por isso que Deus é a plataforma de governo de Deus. Jesus veio, com essa forma libertadora. Olho por olho, dente por dente, eu porém vos digo, ó. Bateu na direita, oferece à esquerda. Quer a roupa? Entrega também a capa. Caminha uma légua, caminha logo duas. E a gente tem esse poder de vingança. Aliás, essa vontade de se vingar. Isso nasce desde criança, né? Desde criança as crianças são assim. Não é, irmã Janete? É assim. Já viu aquela criança que está... Quem tem criança? A Larissa... como é que é o nome da... Thalissa, eu falar Larissa, a Thalissa, não sei se acontece com ela, com a Thalissa. A Thalissa é um monstro. Se você reclamar dessa menina algum dia para mim, eu não acredito. Mas se a Thalissa estiver andando lá, faz essa experiência, Esther. Thaís, se a Thalissa estiver andando, ela vai dar um tropicão lá na mesa da cozinha, aí ela começa a chorar. Faz essa experiência, vai lá na mesa da cozinha e fala assim, mesa feia, toma, bate assim. Aí ela para de chorar na hora. Irmão, a gente já nasce com isso. Isso já está impregnado dentro de nós. É a vontade da carne, o pecado está dentro de nós. É por isso que precisa de Deus. Porque sozinho você não vai conseguir fazer. Eu não vou conseguir fazer. Eu estava falando para uma pessoa hoje de manhã falando assim, olha, eu me preocupo muito com a transformação aqui dentro. Às vezes
os evangélicos se preocupam com tanta coisa, com tantos dogmas, com tanta regra para isso, regra para aquilo. O que eu me preocupo, irmão, é se a pessoa se transforma aqui dentro. Porque Leide, se aqui tiver dentro, se aqui dentro tiver tudo bom, fora tudo tá bom. Agora, se aqui tiver ruim, filho, você pode morar num palácio. Se aqui tiver ruim, e o evangelho veio trazer essa mudança. Qual é o seu nome, filho? Igor. Ele veio trazer essa mudança, Igor. Esse é o papel do evangelho. É por isso que a gente se reúne aqui, para fazer essa mudança. E aí Jesus foi mais. Aliás, antes de continuar, abra sua Bíblia no livro de Romanos. Porque se você falar, pastor, se eu não posso me vingar, como é que vai ficar a minha vida? Vou mostrar para você agora. Entenderam bem? Se você se sente lesado e quiser procurar justiça por isso, você tem todo o seu direito. Foi abusado, pode procurar justiça. Não tem problema nenhum. Se você se sente lesado por algum problema, né? O que Jesus está falando aqui, ó, da questão pessoal, porque você tem o seu direito. O próprio Senhor Jesus falou que nós estamos sujeitos às autoridades aqui na terra. Toda autoridade foi instituída por Deus. Por Deus. Então a gente temos os nossos direitos. Mas o cristão, ele lida de forma diferente. Ele lida primeiro com amor. Com amor, é o que a gente vai falar aqui agora. Eu já vou abrir lá, é Romanos 12 ou 13, já acho já. Ele lida com honestidade. Ele faz a coisa correta. Ele faz a coisa correta, né? Está cheio a questão do INSS. Vamos pegar essa questão, por exemplo, né? Mas muita gente está aproveitando essa situação, né? Então vamos lá, mexe lá. Não, vamos lá também, para a gente precisa ganhar um dinheirinho aí. A gente às vezes critica o político, mas às vezes a gente faz a mesma coisa. Seja correto. É isso que Deus quer ver da gente. Seja correto. Mas eu vou perder, pastor. É melhor você perder aqui na terra, mas ganhar lá no céu. Ganhar lá no céu. Romanos 12. Eu vou te mostrar aqui. Eu acho que você já sabe disso, mas às vezes acho que a gente esquece. Capítulo do Romanos 12. O versículo vai ser a partir do... Vamos ler dos 17 aqui, ó. Vamos lá. 12, 17. Ninguém tornais mal por mal, procurai as coisas honestas. Olha só, coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quando depender de vós, tende paz com todo. Difícil, hein? Eita, pastor. Eita, Deus. Tenha paz com todos os homens. Olha só, presta atenção, versículo 19. Não vos vingueis. Sou eu que estou falando, é a palavra, é o reino de Deus. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira. Por que dai lugar à ira? Porque, pastor, mas eu não posso nem ficar brabo? Pode. Eu não posso nem ficar irado? Pode. Irmão, a situação da vida se levanta. Só se você não tiver sangue nas veias. Às vezes você fica chateado, vem a notícia ruim, vem uma situação que te interpela. Então a raiva ou a tristeza, a chateação, ela pode nascer. Deus não está atrás de super-homem e nem de mulher maravilha. Agora o que o evangelho traz para nós é lucidez para resolver os problemas. É equilíbrio. É equilíbrio. O Wayne estava falando para mim que bateram no carro umas 10 vezes, mais umas 3. Mas ele falou assim: pastor, se fosse outra época, eu ia arrumar uma confusão. Aí o diabo ouviu isso, o que ele fez? Fez mais uns 3 bater no carro dele, só para testar, para ver se ele está bom mesmo. Deixa eu testar esse meu filho, para ver se ele está bom mesmo. Tá com o carro aí? Ele tá com o carro aí? Tá? Então vou dar uma batidinha nele para ver se você está bom lá, não? O carro dele tem imã, não sei o que está acontecendo. Não vingueis, olha lá, presta atenção. Não vos vinguei a vós. Dá lugar à ira. Pode ficar irado. Você pode ficar chateado, Zé. Notícia ruim. Cunhado fez alguma coisa que não seja eu. Cunhado fez alguma coisa, pode ficar chateado, não tem problema.
Pô, meu cunhado pregou a palavra, tão bravo. Pode ficar brava comigo, não tem problema. Dá lugar a ira, não tem problema. Agora cuidado com o que você vai fazer com essa ira. Ela não pode virar um ódio, ela não pode virar uma amargura. Viu, Janeide? Viu? Então, se ficar irado comigo, tenha calma na sua ira. Amados, mas dá lugar a ira, pois está escrito: minha. Está escrito aí? Minha é o quê? Sabe o que acontece? A maioria já ouviu esse versículo. Quem já ouviu esse versículo que o Senhor fala: minha é a vingança? Levanta a mão aí. Quem já ouviu esse versículo? A maioria de nós já ouvimos. Eu já devo ter falado desse versículo umas 30 vezes aqui no mínimo na igreja. Sabe o que acontece? É que a gente não confia 100% no Senhor. A nossa confiança é até a página 9. Não, pastor, eu confio em Deus, mas não pisa no meu calo, não. Não fala mal do meu filho. Pode falar mal de qualquer um, mas não fala mal do meu filho. Não, pastor, eu sou crente, mas não sou bobo. Não é assim que a maioria dos crentes fala? 5 minutos depois eu volto. A gente não acredita na palavra. A gente não acredita. O que acontece? A palavra aqui está bem clara. Está aqui, filho. Está escrito aqui, não fui eu que escrevi. Está aqui. A vingança pertence ao Senhor. Só que a gente não acredita nisso. E aí o que a gente quer fazer? Vingança com as próprias mãos. Ele quer ir lá e vai me pagar. Vou pagar com a mesma mão. Deixa quando ele precisar de mim. Deixa quando ela precisar de mim. Vai ter a vez dela. Ficou com medo, Lidiane? É para ficar mesmo. Lidiane. Aquele dia que você fez para mim lá, eu guardei, Lidiane, eu guardei. Ela aí, você tá rindo aquele dia lá que você fez mal para mim? Eu lembro. Tô brincando. A vingança é do Senhor. Aí continua, irmão. Você pensa que está difícil, vai ficar mais. Olha lá. Preste bastante atenção. 19, 20. Portanto, se teu inimigo tiver fome, se tiver sede, eita Deus. Isso que eu ia falar. Essa irmã Janete já vai me atropelando. Assim, levanta a mão, levanta a mão. Isso, pastor aqui, vou falar com ele, ó. Sua esposa fez direitinho o seu papel lá. Inimigo, mas não estou falando de amigo, não, irmão. Eu amar a minha esposa, eu não faço mais que obrigação, filho. É minha esposa. Fazer o bem para ela, o que eu estou fazendo demais, Rodrigo? É obrigação, filho. Fazer o bem para o Rodrigo, que congrega aqui. Fazer o bem para o Hélio, ele é meu amigo. Pelo menos você é meu amigo, né? Tamo juntos, filho. Fazer o bem para o Ronaldo, ele é meu amigo, é fácil, filho. Fazer o bem para o meu filho. Mas o detalhe é esse, é para o inimigo. Na verdade, a gente nem devia ter inimigo. O nosso inimigo devia ser um único só. Cramunhão, diabo, capeta, satanás. É só ele. Estou falando bem claro para vocês entenderem. A gente pode ter aí alguns interpéries na vida, algumas situações, alguns adversários. Isso, irmão. No máximo um adversário. Mas a palavra de Deus: amai vossos inimigos. E vai mais: bendizei. Mas pastor, como é que é? Falar bem de quem fala mal de mim? Orai pelos que vos maltratam. Mas orar, pastor, o cara está lá falando de mim mal. Você vai orar para ele continuar falando mal? Lógico, você. Eu te dou uma ideia aqui. Quando você for orar para o seu inimigo, não era nem para ter, mas se tem, vou usar a expressão que a irmã Edna falou: adversário. Então você ore para que Deus abençoe a vida dele, para que converta ele para o mesmo Deus que você serve, porque ele vai parar de perseguir. Orai por aqueles que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais o quê? Filho do vosso Pai que está no céu. Eita Deus. O Igor, né? Falou: caramba, fui no dia errado da igreja lá. Eu pensei que hoje era a palavra da bênção lá. Eu fui no dia errado. Nós precisamos entender, porque, irmão, é o caminho. Esse é o caminho. Então a minha preocupação na igreja é isso. É de trazer mensagens que mexam mesmo com você, que você sai daqui pensando: cara, esse pastor, mas que você sai pensando sobre isso. Eu exagerei. Irmão, vocês estão falando de uma pessoa que o meu temperamento
devia nem estar falando sobre isso aqui, né? Aí a gente acaba falando da nossa vida pessoal um pouquinho para servir de exemplo. O meu temperamento é um temperamento muito vingativo, o meu. Nós temos aí 3 ou 4 temperamentos. 2, na verdade, 2 mais extrovertidos e 2 introvertidos. Vocês devem dar perceber, quem me conhece mais tempo sabe que meu temperamento é um pouco mais introvertido. Esse tipo de temperamento é um temperamento vingativo, aquele que come, sabe, mata, né? Sabe que tipo de pessoa? Não tem ninguém aqui, só sou eu que sou assim. Vocês não, vocês são tudo gente boa. Mas aquela pessoa que mata devagar, sabe, Janei? Mata na unha, sabe? Vai, sabe? Você vai me pagar. Eu tenho um temperamento assim. Um temperamento mais introvertido. Eu lutei muito contra isso. Quando eu comecei a pastorear, eu sofri muito com críticas, né? E isso me doía muito no começo. Mas como me doía isso? E como eu guardava isso para mim, sabe? Isso me atrapalhou muito. Hoje, graças a Deus, até a idade hoje que eu tenho, me ajuda a lidar melhor com essas situações, né? Me ajuda. Mas eu tinha um temperamento muito assim. E quando eu aprendi sobre isso, sobre questões de temperamento e personalidade, eu comecei a trabalhar muito isso na minha vida. E é por isso que hoje, eu acho que eu não sei pregar outra coisa. Vocês perceberam aqui ninguém que a gente sempre vai para o lado, foca nessa questão do caráter, de temperamento. Porque se você estiver bem por dentro, Rodrigo, acabou, está tudo bem. As dificuldades, não é que a dificuldade vai parar, não, vai continuar, mas você vai ter discernimento, você vai ter calma para resolver os problemas. Isso é evangelho, irmão. Isso é evangelho, e é isso que eu gostaria que cada um de nós vivêssemos. Sozinho você não vai conseguir, eu tenho certeza. É por isso que a gente precisa do auxílio de Deus. Não ouviste o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo. Deu a face, não é literalmente, né? Ninguém vai te bater, não, me bateu, pode bater aqui de novo. Não é isso. É de você falar, não, eu faço. Quer procurar os seus direitos? A Bíblia tem um adendo sobre isso, né? Sobre processar um irmão. O apóstolo Paulo fala um pouco sobre isso, para a gente procurar não fazer. Mas o próprio apóstolo Paulo procurou os seus direitos quando ele foi preso lá na cadeia. Ele falou, opa, aí que descobriram que o apóstolo Paulo era um cidadão romano, aí quiseram soltar ele na surdina. Ele falou, não, eu sou um cidadão romano, vocês vão ter que vir aqui me soltar de dia, pedir perdão. O próprio Jesus, quando tomou um tapa na cara, ele deu a outra? Não. Ele falou, por que vocês estão me batendo? Então você pode procurar os seus direitos, você só não pode fazer justiça com as próprias mãos. Isso não. Se é uma coisa grave, que você acha que você precisa procurar o seu direito, procure. Você só não pode fazer justiça. Então, vocês estão entendendo bem o que eu estou falando, né? Não é a vingança é essa, desse sentimento que nasce dentro da gente e que a gente fica guardando. O perdão é libertador. O problema do perdão, não sei se eu já preguei sobre isso aqui, é que a gente continua lembrando da coisa que o cara fez, né? Se a gente fosse um computador, né, Vitória? Vai lá, deleta tudo, joga na lixeira, né? Se bem que esses dias eu descobri que até as coisas da lixeira você consegue voltar lá no computador. Descobri esses dias, nem sabia disso. Então até o computador não é tão simples assim de largar, né, as coisas, né? Descobri isso aí, né? Mas a gente não é um computador que liga e desliga. A gente não é um ventilador que liga e desliga. Desligou, né? Vou desligar o ódio aqui, ó. Tá o ódio, muito ódio aí, muito vento aí, mano. Ódio. Aí vou lá e desligo. Desliguei. Pronto, acabou. Esqueci, acabou. Não, você continua lembrando. A coisa vem na tua mente toda hora. Aquele dia lá que ele falou de mim, aquele dia que você fez. Esse é o grande desafio da gente lidar com isso mesmo lembrando. Nós vamos tomar a ceia aqui. Jesus Cristo cumpriu tudo isso na risca. Tudo isso. Tudo que ele ensinou no Sermão da Montanha, ele cumpriu. A vingança, né? Ele lá ficou quieto, calado, apanhou. O ódio, ele amou os inimigos ali. Quando estavam xingando, ele olhou para o céu e falou: Senhor, perdoa, porque eles não sabem o que estão fazendo. Jesus, ele cumpriu na risca tudo o que ele ensinou. E cabe a nós, irmão, nos esforçarmos pelo menos para a gente. Nos esforçar, irmão, pelo menos, tá? Não quero que você saia daqui, né? As pessoas têm essa ideia, né? Foi para o Evangelho, se batizou, né? Irmã Thaís, a Estela lavou a louça sem a senhora pedir essa semana?
Não lavou, tá vendo? Diana, ou Henrique, a Diana deu uma viagem. A Clara virou uma super filha lá, tá fazendo tudo, tá comendo menos, que ela disse que comia demais, né? Tá comendo um pouco menos. Não. Né? Continua. Né? A nossa vida é cheia desses percalços, de erro. Se batizou, foi pro evangelho, não pode errar. A gente continua errando. O nosso papel da igreja é isso, é ensinar para que a gente tenha que errar o mínimo possível. E o nome do Senhor seja glorificado. Aí continua a leitura, que eu não terminei. Se tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Fazendo isso, amontoará brasas de fogo sobre a tua cabeça. Não te deixe vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Aleluia! Como isso é libertador, irmão. Vencer o mal, o cara faz o mal, você vamos fazer o bem. Como isso é gratificante. A gente fica, sabe, não sei se já aconteceu isso com vocês, mas já aconteceu com, sabe, você fica flutuando, né? Quando você consegue, você fala, cara, como eu consegui isso? E você fica, sabe, a tua vida muda, você se sente melhor, sabe? Irmão, ódio, você lembra que eu te falei, ódio é você tomar um copo de veneno querendo que o cara que morra, mas quem vai morrer é você. Quem vai morrer é você. O veneno que está tomando é você. Aleluia. Deus quer mudar a nossa situação, a nossa sorte, irmão. Deus quer mudar a nossa vida. Aleluia. E nós como igreja estamos aqui. Irmão, estava lendo o censo hoje. Diz que cada 4 pessoas um é evangélico. Olha só. Cada 4 pessoas um é evangélico, Ronaldo. Estava lendo hoje, eu não fiquei abismado com isso. Cada 4 pessoas, você conta 1, 4, 2, 3, 4, um é evangélico. Mas a gente olha para o nosso país, meu Deus do céu. Quando a gente olha para o nosso país, não. Jesus tem misericórdia. Falcatrua, miséria, violência, maldade, prostituição. Meu Deus. Entra governo e sai governo. Não é culpa do Lula, não é do Bolsonaro, não. Entra governo e sai governo, irmão. O ser humano é terrível. Como pode, irmã Janete? 4, 1 evangélico e a gente olha para o nosso país. Isso é um desabafo, vocês me desculpem, aqui é um desabafo que a gente faz. Então o culpado não é só o Bolsonaro, o Lula, o deputado lá. A gente também no dia a dia faz isso. Então vamos procurar, irmão. Mas a gente fala para o seu bem, irmão, para a gente ser feliz aqui nessa terra, andar de cabeça erguida, andar sabe, tranquilo, fala, não, sabe, deitar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilo, falando assim, pelo menos eu fiz o meu melhor. Sei que você não vai conseguir mudar o mundo, eu também não vou, mas hoje eu olho para mim assim e falo, caramba, eu deito a cabeça no meu travesseiro porque eu tentei pelo menos fazer alguma coisa, né? E isso é o mais importante, né? Falo também direto, tá? Não sou exemplo para ninguém aqui, tá? Mas o grande desafio do homem, Tafarel, não é acertar, é reconhecer o erro, viu, Igor? Viu, Rodrigo? O grande desafio do homem não é acertar, porque acertar é a nossa obrigação. Mas o grande desafio do homem, Lidiane, é reconhecer os erros. Você fala, caramba, errei mesmo. Aquele dia eu pisei na bola. Olha, puxa vida. Aquele dia eu dei uma escorregada na casca de banana, né? Poxa vida, não devia ter feito aquilo, não devia ter falado daquele jeito, não devia ter agido dessa forma, né? E às vezes a gente faz isso. Vamos nos esforçar. Você não vai conseguir mudar o mundo, mas mudando pelo menos o seu ambiente, sua casa, o bairro que você mora, eu acho que já é um grande passo. Em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, irmãos? Vamos ficar de pé. Aleluia. Vamos vencer o mal com o bem, irmão. Deus abençoe a vida de todos nessa noite. Em nome de Jesus, para a glória. Deixa eu fazer uma oração e agradecer a Deus em nome de Jesus. Pai, te agradeço por este culto, te agradeço pela palavra,
te agradeço pelos irmãos, te agradeço pelo louvor, te agradeço pelos irmãos que nós apresentamos aqui no batismo, te agradeço, Senhor, pela comunhão que nós temos tido uns com os outros aqui. Continue, Senhor, aleluia, nessa comunhão, aleluia, em nome de Jesus, com a tua igreja. Oh, Senhor, que nós possamos colocar essa palavra, se esforçar para colocar essa palavra sobre vingança, sobre amar o inimigo, em nome de Jesus. Ajuda, Senhor, porque é no dia a dia que nós temos que colocar em prática. Nos ajuda pela tua graça e pela tua misericórdia. Nos despedimos a todos em paz, que todos tenham uma semana de bênção, uma semana de vitória. É o que nós te pedimos em nome de Jesus, para a glória de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, em nome de Jesus. Faça assim com as suas mãos, receba a bênção apostólica, que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a comunhão e as divinas consolações do Espírito Santo de Deus seja com toda a amada igreja, em nome de Jesus. Que toda a igreja diga amém. Aplauda ao Senhor. Deus te abençoe, meu irmão. Agora não saia sem comer um bolinho lá, em nome de Jesus. Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus. Vai lá, Rodrigo, vai lá comer um bolinho. Pode cortar a fila, fala que foi eu que mandei. Aí você se vira lá.